Olá, turmas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana eu resolvi falar com vocês sobre transitividade verbal. É um conteúdo que está lá na página do livro didático, na página 30, e ele é meio confuso, gera dúvida mesmo, né? Nós já fizemos em sala, já fizemos os exercícios, mas é bom a gente estar dando uma retomada, porque vários alunos ficaram com dúvida, então eu vou dar uma retomada, certo? O que é transitividade verbal? Transitividade verbal é quando um verbo ele necessita ou não de um complemento, tá? Que seria um objeto. Dentro da transitividade verbal, temos o verbo intransitivo e o verbo transitivo. O verbo intransitivo, ele não necessita, ele não precisa de um complemento para ter sentido completo, tá? Se eu falo assim, ó, vovó morreu em pé. Se eu tampo aqui, fica assim, vovó morreu. Foi morar com Deus, né? Enfim. Se eu falo vovó morreu, você conseguiu entender a frase? Tá sentido? Tá com sentido? Está. Se está com sentido, então não precisa de um complemento, então ele vai ser intransitivo. Vovó morreu em pé. Esse em pé aqui, gente, ele vai ser advérbio de modo, porque é o modo com que a vovó morreu. Vocês também já aprenderam sobre advérbios, né? Então, ele não é, se eu tirar ele, ele não vai fazer diferença na minha frase, tá bom? Então, sendo assim, verbo intransitivo. Já ao contrário do verbo intransitivo, temos o verbo transitivo. Já o verbo transitivo, ele necessita de um complemento para ter sentido completo. Ele precisa. Dentro de um verbo transitivo, eu tenho dois. Verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é quando eu não preciso da preposição. Eu preciso ter um complemento, mas entre o verbo e o complemento, ele não tem preposição. Mas o que é preposição, professora Lindalva? Eu já falei com vocês, já passei, já pedi para vocês estudarem em casa, né? Mas eu sou uma professora boazinha e eu resolvi trazer as essenciais. Através dessas aqui, gente, eles têm mais, tá? Através dessas preposições surgem outras, mas essas são essenciais, eu preciso que vocês leem, estudem, porque a gente vai usar muito preposição. Então, depois vocês vai estar no link, vocês anotem ou imprimem, colhem no caderno de vocês, tá bom? Bom, retomando aqui. Então, se eu falo assim, ó, Lindalva comeu brigadeiro. Se eu fizer igual na outra oração, se eu tampar aqui, ó, o complemento, fica Lindalva comeu. Não fica estranho? Né? Se alguém chegar para vocês e falar assim, Lindalva comeu, automaticamente vocês vão perguntar assim, mas comeu o quê? Então, por isso que é verbo transitivo, porque ele fica sem sentido se eu trampar aqui o complemento. Então, ele necessita desse complemento, certo? Como ele não tem uma preposição aqui, entre o verbo e o complemento, ele vai ser transitivo direto, tá bom? E se eu falo... Lindalva gosta de brigadeiro. No verbo transitivo indireto, ele é o contrário do direto. O direto, ele não vai preposição. Mas o indireto, ele já necessita de uma preposição. Nesta oração, Lindalva gosta de brigadeiro. Depois do verbo, tem preposição? Não, professora. Não? Claro que tem. Olha na tabelinha que eu deixei para vocês. De preposição. Então, se ele necessita, se ele tem essa preposição que liga o verbo no objeto, no complemento, então ele é verbo transitivo indireto, tá? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Automaticamente, essa pergunta que a gente faz, quem gosta, gosta de alguma coisa, automaticamente já pede a preposição. Tá? Se tem preposição, vai ser verbo transitivo indireto.
Se eu digo, Lindalva convidou os alunos para um churrasco. Não é agora, gente. Não pode por causa do confinamento, tá bom? Bom, Lindalva convidou os alunos para um churrasco. O que vocês acham? Vou dar 1 minuto para vocês resolverem se vocês acham que vai ser transitivo direto ou indireto. Brincadeira. Vamos tentar classificarmos juntos, tá certo? Lindalva convidou os alunos para um churrasco. Quem convida, convida alguém. Né? Nessa primeira oração aqui, ó. Lindalva convidou os alunos. Tem preposição? Tem os. Não. Os não é preposição. Os é um artigo, tá? Então, se eu falo, Lindalva convidou os alunos, não tem preposição. Se não tem preposição, ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Quem convida, convida alguém para alguma coisa. Eu tenho que analisar aqui também, minha frase não terminou aqui. Então, se essa continuação da frase aqui, que é para um churrasco, se tem essa preposição que liga a esse complemento, para é preposição. Olha lá na tabela. Se é uma preposição, então ele também vai ser verbo transitivo indireto, tá? Então, numa mesma oração, ele vai ser verbo transitivo direto e indireto. Mas numa mesma oração, professora, eu posso ter 2 verbo transitivo direto ou 2 transitivo indireto? Não, nunca, jamais. Ele não pode ter, tá? Não existe. Então, se numa frase que você montou e ele ficou com 2 verbos transitivos direto ou 2 indireto, ou você possivelmente você esqueceu de colocar uma preposição aí, tá bom? Porque não existe. Eu posso ter um objeto direto e um indireto numa mesma oração, ou apenas um objeto direto ou apenas um indireto. Os dois juntos, nunca. Os dois iguais numa mesma oração, nunca, tá bom? Bom, é isso. Né? Simples. Tem um exercício para vocês realizarem agora. Façam com atenção, né? E na página 30 também tem a explicação da transitividade verbal. Tudo que eu falei aqui está lá. E é isso. Boa semana, bons estudos e até a próxima.